Shalom, shalom, Deus abençoe, bom dia, Bom dia, Shalom, Deus abençoe. glória a Deus. Amém. Mais um dia na presença do nosso Deus, vamos aprender um pouquinho mais. É, o Senhor tem me dado para continuarmos falando um pouquinho a respeito do amor de Deus e aquilo que o adversário plantou lá em Adão, naquela semente maligna, não é? De desconfiança. Eu estava lendo novamente para poder trazer a palavra hoje e eu me detive ali nos argumentos de Satanás. Não é para poder executar uma tentação que tivesse efeito aos ouvidos do homem. Amém? Então vamos orar. O pastor Alexandre vai orar em nome de Jesus e vamos começar. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por mais esse dia. Cobre com o teu sangue, tenha Sim. misericórdia de nós, Pai. Estamos na tua presença e cremos que temos, ó Pai amado, algo para aprender da parte do Senhor. Sim, meu Fala Deus. com a minha vida, com a vida da minha esposa, Sim, fala com a papai. tua igreja, Sim. com aqueles que estão assistindo ao vivo, que vão assistir depois, Sim, que papai. tenha uma revelação, que tenha um entendimento, que tenha uma direção para nós, Pai. Que os Queremos. ouvidos sejam espirituais, para ouvir a tua palavra, Pai, como Sim. direção, como consolo. Que os Sim. ouvidos não sejam carnais, para ouvir a palavra como acusação, peso, condenação. Muitas vezes temos a palavra como algo tão errado, porque nós Sim. estamos com o nosso ouvido tão carnal, tão Sim, distante pai. da tua palavra, tão distante da tua voz, e precisamos ajustar os nossos ouvidos, ó Pai, de acordo com aquilo que é realmente espiritual, para que tenhamos condições de ouvir a tua palavra. Em nome de Porque a tua Jesus. palavra, ela confronta a carne, a natureza humana, ela confronta os pecados, as coisas que nós queremos fazer no nosso Sim, entendimento, papai. e um ouvido carnal não consegue entender Sim, isso. Nos papai. dá ouvidos espirituais para que Sim, meu ouçamos a Deus. tua voz na frequência do céu, Pai, Em nome e de possamos Jesus. realmente estabelecer a tua vontade perfeita nas Sim, nossas papai. vidas, nas nossas casas, Em nossas nome de famílias. Jesus. Precisamos muito de ti, Senhor. Nos ajuda, Sim, nos papai. guarda, nos dá livramento. Sim, meu Em nome do Deus. Senhor Em Jesus. nome de Amém. Jesus. Amém, amém. Amados, eu quero liberar essa palavra aqui, está em Apocalipse, capítulo 19. Nós estamos numa guerra de vozes, e nós precisamos entender bem qual é a voz que nós precisamos exaltar. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19, diz o seguinte, bem no finalzinho. É, é, João, quando o anjo está ali falando as coisas para ele, trazendo a revelação de quem é o Senhor, João vai e se prostra diante do anjo, o anjo fala para ele: Vê, não faças isso. Eu sou só conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amados, nós estamos sendo bombardeados por muitos tipos de vozes, e a oração do pastor Alexandre me levou a ter esse alerta no meio da igreja, porque dentro das intercessões que temos feito, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de vozes. Nós estamos no mês de Ar, nós estamos na primavera, tempo de guerra, estamos no tempo de ouvir a voz do Senhor, os comandos do Senhor para fazermos uma batalha eficiente. E o adversário, ele quer trazer outra frequência, outra voz. E eu creio, amados, que até por isso o Senhor tem nos dado para limparmos os nossos ouvidos espirituais. Shalom, shalom, bom dia, Samara. Sejam bem-vindos todos quanto se achegaram depois do nosso shalom aí, em nome de Jesus. Então, o Senhor está nos levando a ter ouvidos espirituais sarados, porque como o pastor Alexandre orou, se nós não tivermos o nosso ouvido espiritual sarado, Deus fala, shalom, Silvia, Deus fala e nós não conseguimos escutar aquilo que Deus fala, mas o adversário no meio do caminho, onde os nossos ouvidos estão contaminados, a palavra de Deus é distorcida, que foi exatamente o que Satanás fez no Jardim do Éden. Ele distorceu a palavra de Deus. Então vamos para lá já, quem puder, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós queremos, amados, começar a bater, né? Nesses dias temos batido naquilo que o adversário trouxe para a contaminação do espírito do homem, porque ele conseguiu tanto êxito ao mostrar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus precisa nos trazer um alerta, porque a árvore do bem e do mal ainda está no jardim, a árvore do bem e do mal ainda está operando, a árvore do bem e do mal ainda é atraente, e nós precisamos ter
manifestações daqueles que são blindados contra o conselho dessa árvore. Essa árvore continua falando, ela continua querendo nos atrair à desobediência. Ela é a árvore da morte, mas ela se apresenta como uma árvore muito fascinante, muito encantadora. A voz que ela traz, ela aguça o nosso ego, a nossa carnalidade e faz passar, nós passemos aquilo que Adão e Eva passaram. Mas, em nome de Jesus, o Senhor está levantando um povo que é vacinado, que é blindado contra essa árvore, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Mas é necessário que os nossos ouvidos não estejam com os caracóis, né? O apóstolo trouxe isso numa aula a respeito da inflamação do nosso ouvido. Como o nosso ouvido, ele tem também a formação de um caracol, eu já coloquei essa aula do apóstolo no primeiro módulo de intercessão, não é? A respeito de como o adversário, ele manipula o nosso ouvido através das frequências que vêm até os nossos ouvidos. Nós podemos entender que as coisas são feitas através de frequências. E aí, como nós vamos ouvindo aquela frequência e o nosso ouvido não está purificado, nós vamos dando crédito. Então, em nome de Jesus, que o nosso ouvido seja purificado pela palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém, amados? Aqui o Satanás começou a usar de ardis contra Adão e contra Eva. Aliás, contra Eva e depois Adão. Aqui no versículo 1, a palavra de Deus diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Amados, aqui que ele faz? Ele maximiza a ordem de Deus. Você não pode comer nenhuma árvore, que é o que o adversário faz quando vem até de nenhuma árvore. Quer dizer, você não pode comer nenhum fruto dessas árvores todas. Nossa, que ordem estranha. Ele já coloca algo de desconfiança. Deus falou, vocês podem comer de todas, só uma que não. Mas Satanás inverte a ordem. Ele maximiza a ordem de Deus para todas as árvores. E aí o coração da mulher, ou o entendimento da mulher já é levado, como que é mesmo? Traz uma dúvida daquilo que Deus falou. O Satanás, ele é astuto e ele vai procurar trazer dúvida daquilo que Deus falou a teu respeito e a meu respeito. Shalom, Giovana, bom dia. Aí depois do que ele diz, aí a mulher dá a resposta. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Aí ela faz um acréscimo, ela exagera também. Nem tocareis nele, para que não morrais. Então, o que aconteceu? Dentro do coração de Eva, há uma manifestação de um exagero à vontade de Deus. Ana Luzia, Carla, todos bem-vindos, em nome de Jesus. Aí, o que acontece? Ela vai para frente. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui, ele já dá um argumento que a mulher já está em dúvida daquilo que será que Deus falou mesmo? Será que todas as árvores? Como será que é? Não pode comer, não pode tocar? Porque ela exagera também o entendimento que ela teve da lei de Deus, e isso é muito pertinente ao legalismo, às palavras de acusação que depois o adversário vai usar contra nós, a palavra também da libertinagem, porque aí o adversário quer colocar que não é bem assim, nós podemos comer todas as árvores. Então, nós vamos aqui que Satanás já traz uma confusão, uma desconfiança, e veja a palavra final dele. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E o final: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aqui ele estabelece uma dúvida quanto ao caráter de Deus. E é isso que nós precisamos ter cuidado. Na aula passada, nós falamos que a respeito que se Satanás consegue colocar no nosso entendimento dúvida quanto àquele que Deus é ou aquilo que Deus é, nós podemos naufragar na nossa caminhada com Deus. Por quê? Porque Satanás, ele quer colocar uma dúvida. Esse Deus aí não é tão bom, ele está dando uma restrição para você. Por que ele está dando essa restrição para você? Por que ele está falando? Por que ele está te limitando? Você pode ser muito melhor que isso. Venha, coma, experimente isso. Mas Deus, ele coloca limite nas coisas, amados, para justamente nos proteger. Ele nos dá o livre-arbítrio, porque ele não quer robôs adorando, e ele coloca os limites para nos proteger. Mas o adversário astutamente coloca que esse limite é uma imposição de um Deus que não é tão bom assim.
Então, ele bateu firmemente no caráter de Deus. E se ele bate no caráter de Deus e ele coloca que Deus é injusto, ou que Deus está nos negando alguma coisa, ou que Deus está tentando nos enganar, a nossa confiança em Deus fica prejudicada. E, logicamente, a fé é abalada. É isso que o adversário faz. Sempre o caminho dele é esse. Ele não tem muita novidade. Ele fala que Deus é mau para que a nossa desconfiança se levante a respeito de Deus. Então, foi uma das mentiras que ele usou para pegar ali a Eva. Ele usou daquela árvore que era agradável aos olhos, boas para comer, boa para dar entendimento, e seduziu Eva. Seduziu Eva por quê? Porque ele tirou a proteção de que Deus era bom. Você entende isso? Deus, ele quer que nós entendamos que a proteção que ele nos dá é para o nosso bem. Mas se Satanás vem e bate nessa proteção, falando que Deus é inimigo, Deus não é bom, Deus está nos escondendo algo, Deus está nos limitando em algo, ele consegue minar a nossa fé, e por conta de a incredulidade entrar no nosso coração, o que acontece conosco? Nos tornamos desobedientes. Satanás sabe como nos atrair à mentira. E é por isso que Paulo fala, cuidado, assim como Satanás, eu temo que assim como Satanás enganou a Eva, vocês sejam enganados também. Então é muito sério, porque Deus está fazendo esse alerta à igreja de Coríntios. Então nós precisamos ter esse entendimento, que assim como foi fácil para o adversário enganar a Eva, nós precisamos ter muito cuidado com a voz, a frequência com a qual nós estamos ouvindo. É por isso que o pastor Alexandre orou a respeito do nosso ouvido espiritual. Se o nosso ouvido espiritual for contaminado pela cobiça e pela desconfiança de quem é Deus, nós estaremos perdidos, amados. Primeiro, Satanás lançou a desconfiança de quem é Deus, depois ele mostrou toda a cobiça para o coração de Eva. É por isso que João fala lá em 1 João, Senhor, nos livra, né? Sejam atentos para que vocês não sejam pegos por aquilo que está no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. São os 3 níveis de tentação que Satanás colocou sobre Eva e depois colocou sobre Jesus. Mas nós não vamos entrar em Jesus hoje. O que queremos trazer, amado, é que vai sempre existir uma tentação para nós, sabe? Quando o Satanás coloca ali para Eva, vocês serão conhecedores. Conhecer é conhecer por experiência. A palavra que está no hebraico. Conheça por experiência. Você só conhece de ouvir falar essa árvore. Você não quer conhecer por experiência, ela vai te dar entendimento. Deus está fazendo isso porque ele quer guardar tudo para si. Ele é um mau Deus, você sabia? Então, quando Deus fala para nós, filho, não faça tal coisa, o adversário vem com essa palavra. Você vai se privar disso por causa desse Deus? Esse Deus, ele é tirano, ele é mesquinho, ele não quer que você prove isso. Mas você veja bem, lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2, vai falar, transformando-vos na renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, Satanás está fazendo uma proposta aqui. Você não quer conhecer por experiência própria? É melhor você receber esse conhecimento em você mesmo. Você não precisa ter Deus para gerenciar a sua vida. É a árvore da independência, é a árvore da morte, é a árvore da desobediência, o conhecimento humano. E aqui eu quero fazer algo também, amados, para que nós venhamos a entender, nem tudo que aquilo que é bem está vivo para Deus. Ah, irmã, mas eu estou fazendo bem, mas está vivo para Deus? Foi Deus quem te mandou? Está vivo para aquele que nos chamou, nos transportou, nos libertou e depois nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado? Está vivo para ele? Porque veja bem, Satanás, ou antes, Deus não colocou essa árvore. Deus não colocou essa árvore porque essa árvore estivesse, como que eu posso dizer? Estivesse ligada a ele mesmo, mas ela estava ligada àquilo que nós precisávamos passar, ao teste do nosso livre-arbítrio. E essa árvore não foi colocada como uma árvore má na sua essência. Ela foi colocada num rótulo bem e mal. O bem estava ali. E às vezes nós pegamos algumas religiões que nos levam às boas obras. Às vezes nós pegamos umas filosofias humanas que nos levam a ter resultados satisfatórios. Mas satisfatórios para quem?
Então, nós vemos, por exemplo, que nós podemos entrar em alguns campos da nova era e recebermos o poder da autocura. Ai, eu fui curada, você viu? Ai, meu cachorrinho, meu animalzinho foi curado, você viu? Mas foi curado através de qual poder? O poder da tua alma, o poder de despertar aquilo que a tua alma pode fazer. Quem puder leia o livro O Poder Latente da Alma, o Atmani. Ele vai trazer ali os perigos da nossa alma. Porque a nossa alma, amados, é aquilo que mais potência tem. O adversário está, assim, com muita vontade de pegar e fazer com que venhamos a descobrir o poder da nossa alma. E vai ser a manifestação da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós vamos estar achando, você viu, eu não precisei usar o nome de Jesus. O adversário vai deixar isso bem camuflado no teu entendimento. Para que você pense que, mas eu estou usando o nome de Deus, mas a centralidade de Cristo. Foi por isso que lemos a respeito do espírito da profecia. É o espírito que centraliza a Cristo. Sim, ele vai explicar para nós como essa alma é despertada. Existe toda uma movimentação da nova era, então vai trazer um cheiro que desperta em você uma outra sensação do que a sensação de ansiedade. E aí não precisamos morrer para os nossos próprios desejos, nós vamos colocar uma máscara. Aí existem cores que vão curar você por dentro. Você não ficará mais aflito, sabe, cansado. Veja tal cor, ela é relaxante, ela é isso e aquilo. Amados, eu estou falando de coisas energizadas, como o apóstolo falou esses dias no áudio que ele mandou no grupo. Não estamos falando de coisas naturais, de ervas naturais, do poder que a própria natureza que Deus deixou para que nós nos utilizássemos dela, de chás, de determinadas coisas que podemos usar. Mas estamos falando do poder que as pessoas estão invocando para essas coisas naturais. Estão dando à criatura o poder sobrenatural de cura. E isso tem demônio por trás. E é disso que nós estamos falando. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vai potenciar o homem na sua humanidade, mas não está vivo para Deus. E aí nós vamos olhar para as pessoas e vamos falar, mas me curou. Te curou, mas não foi Deus. Saiu da centralidade de Cristo e você fez aliança com as trevas. Então quer dizer que é melhor eu ficar doente? Não, é melhor que você tenha uma fé desenvolvida para que te traga cura. Essa é a melhor. Mas se você não tiver fé suficiente para executar a cura, ou não for ali, vamos colocar assim, é melhor que eu fique enferma, se eu não tiver fé para a cura, do que usar um subterfúgio desse e ficar aliançado com Satanás. Deus não quer que eu fique enferma, mas Deus quer que eu o busque, e não busque em mim mesma o poder de curar. Aí nós vemos a hipnose, vemos as filosofias humanas, vemos os mantras, vemos o yoga, e vemos tantas coisas aí que o adversário levanta para nós estarmos envolvidos, como eu falei, o cheirinho, as coresinhas, os pontos de contato que vão colocando assim na orelha, o doim que vai apertando, os pontos lá. Mas pastora, me fez tão bem. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, amados, a igreja tem estado num lugar de misticismo. Shalom, shalom, pastora Suélia. A igreja, infelizmente, tem estado contaminada com as doutrinas. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo resultado. E resultado não quer dizer, amados, que nós estamos com Deus ou que Deus está se agradando. O resultado não quer dizer que isso tudo esteja no coração de Deus e está falando, ok, filha, você está curada, que bom. Não. Às vezes nós entramos num lugar onde vão tratar a nossa alma, mas vão tratar a nossa alma com hipnose. Vão tratar a nossa alma para que esqueçamos determinadas coisas. E Deus não mandou a gente esquecer, Deus mandou a gente gerenciar as coisas. Então, hoje eu posso entrar lá na minha alma, lá no passado, quando criança aconteceu alguma coisa comigo, quando 6 anos eu tive um trauma muito terrível, uma experiência com o pai, eu posso entrar lá na minha alma e clamar pelo sangue de Jesus e falar, Senhor, limpa a minha memória. Eu coloco esta memória na tua presença. Eu lido com a raiz de amargura que entrou nessa minha memória. Eu perdoo meu pai e está liberado agora o rio das águas para lavar a minha alma. Dá-me uma memória agora, Pai querido, sem dores, e eu posso entrar na tua presença e vou apertar aquela ferida e nada vai acontecer. Mas o adversário, ele quer trazer um substituto para a cruz do Senhor. Paulo fala na sua palavra, olha, e é chorando que eu venho falar para vocês, são inimigos da cruz.
Então, nós precisamos entender, amados, que ele fala, não são inimigos de Jesus, eles continuam com os nomes de Jesus na boca, mas não querem ir para a cruz. E aí nós vamos pegando determinadas coisas e vamos nos envolvendo, e quando vemos, já estamos capturados ou aliançados com o adversário. E daquele lugar que nós entregamos ao adversário, ele nos gerencia. Deus está falando, eu estou reivindicando para mim uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula, uma igreja linda, formosa, que não tenha parte com as trevas. Sou eu, o Senhor, que estou reivindicando para mim. Então, ele está batendo nessas filosofias, nessas doutrinas que têm entrado dentro da igreja, que têm procurado chegar dentro de nós e falando com aquela aparência de bem. Então, nós vemos, ontem ouvimos o testemunho de uma das nossas irmãs, uma irmã que é cristã, e ela falou para mim, deixa eu falar com você a respeito da cura da tua alma, eu posso usar alguns procedimentos. A irmãzinha falou assim, não vou querer isso não. Aí depois ela veio e falou para mim, viu, mas isso aí, como que é? Eu falei para ela, não, amada, não faça mesmo isso. E nós demos glória a Deus pelo discernimento dela, ela não quis se submeter àquilo, porque são procedimentos almáticos, amados. Há um tempo atrás, nós vimos um vídeo que nos impactou. Um homem abraçando o outro e falando, agora libera a sua dor, saia desse lugar, tire a sua alma desse lugar. Tudo no poder da alma daquele homem. Amado, sem nenhuma manifestação da cruz, eu falei, Senhor, cadê a tua cruz nisso? E eu fiquei muito maravilhada que Deus estava me dando discernimento de espíritos para eu não cair naquele engano. Então, amados, nós precisamos ter discernimento. Nem tudo que traz resultado é Deus fazendo. É a árvore do conhecimento do bem, só que por trás dela há o mal. Ainda é uma árvore morta. Nós precisamos entender que a árvore da vida é a árvore da obediência e é a árvore que nos leva à cruz. E por que estou falando isso? Porque nós vamos ser libertadores e intercessores. Precisamos saber como o adversário manifesta a árvore do bem, entre aspas, para trazer para nós o engano do resultado. Resultado, amados, não quer dizer absolutamente nada. Resultado não quer dizer que Deus esteja nos legitimando. Às vezes nós entramos nesses cultos, amados, e a manifestação, nós tivemos aqui uma época aqui muito longe, um rapaz que vinha discernir as coisas, e ele andava por cima das cadeiras, e ia procurando as pessoas, você. Mas o Senhor já tinha dado um sonho para uma das nossas irmãs daquela época da igreja, que havia uma mistura. Havia sangue sendo derramado, e não era o sangue de Deus, era o sangue das pessoas que estavam sendo expostas ali, aquele espírito de adivinhação. Às vezes, amados, você vai em um lugar e a pessoa lê a sua alma, entre aspas, só que aquele lugar é um lugar de contaminação no qual você está inserido e você acha que é Deus fazendo, só porque está dando resultado, só porque você está vendo uma manifestação de poder. Isso não quer dizer absolutamente nada. Deus não está atrelado ao poder que manifestamos, Deus está atrelado à fé que expressamos. A fé, amados, e a fé é santíssima. A fé se manifesta dentro do ambiente chamado Jesus Cristo, dentro da palavra de Deus. A fé não é para ser exibida. A fé não é para ser utilizada a nosso bel prazer. Às vezes nós, como ministros da palavra de Deus, nós nos encantamos com os espíritos de poder. Você sabia que um dos espíritos mais terríveis de nós expulsarmos é o espírito de poder que vem das altas magias? Por quê? Porque as pessoas ficam embevecidas com esse espírito. Ficam encantadas. Eu tenho poder. Não, você não tem poder. É Satanás que está te usando. E ele quer te enganar. Então ele traz as manifestações de poder para falar, viu como você é poderosa? Mas quando foi que Deus deu dons para nós usarmos a nosso bel prazer? Quando foi que Deus deu orientações para nós usarmos o dom de conhecimento, o dom de palavra de sabedoria, o dom de discernimento de espírito ou qualquer outro dom que não seja o dom das línguas para usarmos ao nosso bel prazer? Temos sido bombardeados, amados, por enganos das trevas, onde o adversário chega e fala assim, agora você vai usar tal dom, usando uma pessoa de autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida, agora você vai usar o tal dom. Tá, tudo bem, mas quem te deu essa autoridade? Para usar o dom na hora que você quer. Agora nós vamos usar o poder de curar. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus. Precisamos estar atentos, amados. Precisamos estar atentos. Sim, é verdade, Silvinha. Às vezes as pessoas só pela revelação ficam assim maravilhadas, estão recebendo espírito de encantamento. Porque está havendo uma movimentação, como nós dissemos, a alma brasileira é uma alma sobrenatural, ela gosta daquilo que é sobrenatural e daquilo que acontece dentro do ambiente, entre aspas, de misticismo.
Isso não está errado, de nós desejarmos o sobrenatural de Deus, mas nós precisamos saber quem está fluindo. Precisamos ter entendimento de quem está fluindo. Às vezes está tudo tão bonito, amados, mas por dentro está estragado, está podre, porque a fonte não é o Senhor. Às vezes a fonte é a carência que está no coração do ministrante. Às vezes a fonte é a aliança que ela fez com os espíritos malignos de adivinhação e até demônios de poder, que vão manifestar um certo poder naquela hora, trazendo uma falsa cura. Ai, o câncer saiu, parece que eu tinha uma bola aqui e saiu. Saiu, mas você fez uma aliança com aquele que é imundo, e daqui a pouco a fatura vai chegar para você. Ele fez um acordo com o espírito de enfermidade. Satanás, ele é astuto. Ele não vai deixar barato a conta dele. Nós, como igreja do Senhor, precisamos estar espertos e despertos pelo Senhor, não espertos na carne, entenda bem essa palavra. Estar discernindo o Espírito Senhor, o que é isso? Não é um será cheio de desconfiança, não. É o Senhor, Senhor, tu estás nesse negócio. Por favor, me deixa discernir, porque eu não posso ser enganada. Não posso ser enganado. Por favor, Senhor, parece que não está testificando. Podes me falar? E Deus vai vir em nosso auxílio para nos libertar daquilo que é a manipulação das trevas. Nós estamos vendo, amados, guerras espirituais tremendas, porque o adversário está fazendo os seus sinais de mentira. A palavra de Deus diz lá no livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 10 e 11, o Senhor tem enviado o Espírito da verdade. E o Senhor fala, olha, eu vou enviar o amor da verdade, para que eles possam sair desses lugares, mas por não darem crédito ao amor da verdade. Então, quando eu vou falar para você, minha irmã, você está no engano. Então, dê crédito. Dê crédito. Se o Espírito Santo falar para você, você está no engano. Ah, mas como? Ah, mas meus dons têm dado resultado. Está no engano. Receba essa palavra. Não furte o teu coração de ser confrontada por Deus. Amados, quando Deus foi falar para mim que eu estava na passividade, uma das coisas que ele precisou falar para mim, antes de falar da minha passividade, a qual me levou para lugares de cativeiros profundos, ele precisou, em primeiro lugar, falar para mim, quando estamos enganados pelo espírito da religiosidade, uma das coisas mais difíceis que possa acontecer é abaixarmos as nossas armas para Deus entrar nesses lugares e destruir as obras das trevas, porque nós achamos que aquela certeza, aquela confiança de que a nossa fé é verdadeira e às vezes estamos sendo levados pelo poder de crer. Não é fé, é poder de crer, e o adversário vai usar a tua alma, que tem poder de crer, para fazer coisas terríveis. Então o Senhor veio e falou para mim, filha, você vai precisar baixar a guarda, você vai precisar ser manso e humilde de coração, porque eu tenho que tratar com a tua passividade. Porque a tua passividade faz com que você aceite ataques demoníacos sem exercer nenhum tipo de autoridade sobre eles. A mentalidade vem, o adversário vem e faz ninhos na tua cabeça e você não toma nenhuma atitude contra eles. Ontem, meu esposo fazendo um atendimento, depois eu cheguei, um dos nossos irmãos ele falou assim, dentro daquilo que é a palavra de Deus, eu entendi no Salmo 18, que Deus adestra minhas mãos para o combate. E ontem ele falou novamente no nosso grupo aqui, na nossa igreja, ele falou, olha, o Senhor adestra nossas mãos para o combate, mas quem combate somos nós. Eu achei tão interessante que ele pegou os Salmos. Vamos ler Salmo 18 rapidamente, para ver como que Deus, ele trabalha. Ele não vai fazer a nossa parte. A passividade, amados, ela é terrível. Se o Senhor nos mandar, nós vamos fazer uma parte no meio do estudo, ou como Deus quiser fazer, a respeito da passividade. A passividade, ela é responsável por aquilo que a igreja tem vivido. Deus dá a palavra, mas somos passivos em receber. Ah, não, isso aí não é para mim. Passividade já tomou conta da nossa mente. Ah, não, isso aí vai dar trabalho. Ah, não, isso eu vou deixar para amanhã. Ah, não, vou ver com meu esposo para ver o que ele fala para mim, se isso é verdadeiro ou não. E vamos transferindo, vamos procrastinando. Mas veja lá o Salmo 18. Ele fala que ele invocou o Senhor, o versículo 6, é um salmo completo para a batalha espiritual, não é? Se você às vezes está com alguma dificuldade de falar alguma coisa para Deus no meio da batalha espiritual, o Salmo 18 é excelente, porque ele começa com exaltação a Deus, traz a denúncia de onde o adversário está trabalhando, depois Deus nos dá a autorização para fazer alguma coisa, depois novamente vem uma exaltação a Deus e o adversário vai sendo destruído. E depois Davi termina exaltando ao Senhor. É tremendo esse salmo. É um salmo de batalha poderoso. Amém? Mas aqui, olha o que ele fala.
ele fala a respeito, no 31, pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das forças e me firmou nas minhas alturas. Então Deus me colocou num lugar alto, e olha o que vai acontecer agora. Ele adestrou a minha mão para o combate, Salmo 18, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Aí ele veio e falou para nós, não é Deus que verga um arco de bronze, somos nós. Não é Deus que, como que fala aqui? Não é Deus que faz o combate, somos nós. E às vezes, amados, nós estamos falando, Deus falou lá para Josafá, ele só foi com a orquestra dele na frente, com o louvor, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas aqueles meninos tiveram que se organizar, os meninos tiveram que colocar a arca da aliança nas costas, os cantores tiveram que se posicionar. Havia uma posição daquele rei em obedecer à voz do Senhor. Eles estavam parados no sentido de olharem para Deus, mas não estavam parados naquilo que eles tinham que fazer. Nós precisamos entender que há diferença. Mas uma igreja, amados, passiva, uma igreja preguiçosa, uma igreja negligente, que não quer ir após aquilo que o Senhor está falando, porque há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. O adversário não nos pode enganar mais sobre isso. E aí ele fala, também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus pés o caminho, e os meus pés não vacilaram. Isso quer dizer que ele estava andando, correndo, fazendo alguma coisa nesse caminho. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Aí depois, pois de força me cingiste para o combate. Você está vendo o que Deus está falando? Quem perseguiu o inimigo? Quem andou no meio do caminho para perseguir o adversário? E o adversário no meio do caminho que estava fazendo algo contra eles, porque ele invocou o Senhor, Deus o levantou nas alturas, e ele falou, agora você vai e faz a obra. E foi tão engraçado que ele falou assim, engraçado não, foi muito bonito que ele falou, Deus estava falando, vai fazer alguma coisa contra o teu adversário. Vai, que eu te capacitei. Agora vai. Papai está te olhando. Papai quer ter orgulho de você. Vamos, vai lá, persegue-o. Aí Davi fala, esmaguei-o a tal ponto que não mais se levantaram. Então é isso que Deus está esperando da igreja. Mas a igreja está tão contaminada com aquilo que é o faça você mesmo, Senhor. Não é aquela movimentação, vamos fazer nós mesmos, não é? Não é assim. É faça o Senhor mesmo. Já pus na mão de Deus. O meu esposo tem uma palavra, se ele quiser falar sobre isso, uma palavra daquilo que entregamos nas mãos do Senhor, só que na verdade não entregamos, são jargões evangélicos que usamos. Nós falamos para Deus, Deus está na sua mão, quer falar sobre isso? Não? Então, aí ele fala assim, nós entregamos nas mãos de Deus, mas que maneira nós entregamos na mão de Deus? De que maneira nós entregamos nas mãos de Deus? Porque se entregamos nas mãos de Deus, a mão de Deus, amados, quando verdadeiramente entregamos, ela tem que ser seguida de uma voz. Porque aí Deus vai falar, trate o problema dessa maneira. Esses dias estamos falando a respeito, você é o problema. Deus, ele não vai trabalhar na nossa vida, amados, sem resolver primeiro nós. Nós temos problemas, primeiro Deus resolve nós. Ele resolve o problema de dentro do nosso coração. Para que depois nós possamos entrar nesse lugar e falamos, persegui os inimigos e os alcancei. Nós precisamos sair da passividade espiritual e achar que Deus vai fazer tudo por nós. Ele faz tudo por nós verdadeiramente, mas há uma parcela da nossa movimentação que movimenta o próprio Deus, que está nos revestindo de glória e de força e de majestade para executarmos juízo contra o nosso adversário. Nós somos participantes da glória de Deus, porque senão o homem não precisaria existir para vencer o adversário. Paulo diz, eu ainda carrego no meu corpo o resto que falta cumprir daquilo que Cristo cumpriria se ele estivesse aqui. É isso que nós precisamos entender. Ainda há uma missão para nós. Ainda há um morrer, amados. Ainda há algo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Cristo não está mais aqui, mas a pessoa do Espírito Santo está aqui. E ele está contando com os tabernáculos eternos, com os portais eternos que ele deixou aqui no mundo, para que nós pudéssemos entrar e falar, saia daí. Minha alma, saia daí. Projetos do Senhor, saiam das trevas. Manifestações do meu Deus, que o adversário está pegando, guardando para ele mesmo, saia dos lugares tenebrosos. É disso que Deus está falando. Mas para isso precisamos estar totalmente aliançados com aquilo que Deus nos deu para fazer. Então você vai querer conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal por experiência própria, ou nós vamos querer conhecer pela renovação da nossa mente,
por experiência própria, aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pastor Hinaldo trouxe isso numa das escolas nas quais ele estava ministrando, e eu gostei muito dessa palavra. Ele estava falando, amados, Deus quer que nós experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas como vamos experimentar se não renovarmos a nossa mente e depois não colocarmos em prática aquilo que Deus falou? Deus está falando para nós, separe aquilo que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a desobediência, a rebeldia, a independência, separe da árvore da vida. Porque eu quero trazer vida e vida com abundância, coma mais o meu fruto. Deus não está dando uma lei para seguirmos, Deus está dando uma alimentação da sua própria pessoa, para que a pessoa bendita do Senhor faça essa expulsão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós precisamos nos levantar, amados, e colocarmos na nossa vida quem Deus é para nós. Uma das restaurações mais profundas que é necessário fazer no teu coração e no meu coração é quem Deus é para nós. Porque observe que quem Deus é para nós foi contaminado lá no Jardim do Éden. Ele é um mau Deus, ele é um Deus mentiroso, ele não quer que você conheça, ele não quer que você desfrute, ele não quer que você tenha prazer, ele não quer que você tenha alegria na sua vida. Ele é um péssimo Deus, ele está te escondendo alguma coisa. E por que Adão teve medo? A palavra de Deus diz que eu vi que eu estava nu, tive medo e fugi, porque já fora implantado dentro do coração de Adão, através da palavra de Satanás, a qual ele obedeceu, o medo, a desconfiança. Porque aquilo que é a natureza de Satanás veio para dentro do homem. E nós, como igreja do Deus vivo, estamos nesse processo de arrancarmos essa natureza, essa iniquidade, essa transgressão, esse pecado, essa malignidade de dentro de nós. Isso que nós precisamos entender como igreja. Já está tudo pronto, Deus fez tudo por mim lá na cruz. Fez, sim. Mas essas realidades que a cruz manifestou precisam ser experimentadas na nossa vida. E se nós não estamos experimentando, é porque o nosso evangelho, como diz o apóstolo, se tornou uma filosofia de vida. E Deus está falando, eu não quero filosofia. Eu não quero que você conheça apenas por conhecer. Eu quero que você tenha a intimidade do conhecimento que você tem. Porque a palavra conhecimento na Bíblia quer dizer ter intimidade com. Ela é levada, às vezes, àquela intimidade do casal, onde um conhece o outro, onde há uma troca de fluidos, onde há uma alegria em estar se ajuntando. É disso que Deus está falando. Você tem alegria, você deixa que eu te semeie no conhecimento que você está tendo? Ou é algo superficial e mental? Eu preciso ter alegria daquilo que Deus me dá. Quando eu vou lá e tenho intimidade com Deus, vejo que Deus lá num dos Salmos, ele fala assim, mas o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Dormem na intimidade com Deus. Dorme no descanso chamado Jesus Cristo. Enquanto nós descansamos, as realidades de Cristo vai passando para nós. Sabe, o servo da orelha furada, vamos colocar assim, profeticamente falando, ou dentro de uma conjectura, aquele menino João colocando o seu ouvido no peito de Jesus, que é a porta. Verdadeiramente ele estava falando, quem é o traidor, Senhor? Ele estava tendo intimidade com Jesus, e Jesus o fez conhecer quem era o traidor. Naquele momento, ele estava permitindo Jesus furar a sua orelha, para que ele também lhe fosse por escravo. Vamos colocar como conjectura, mas é uma boa conjectura para fazermos. O servo que colocava a sua orelha à porta, tinha a sua orelha furada, ele era escravo para sempre. Vamos colocar Jesus como a porta ali, e João ali falando, a orelha dele estava sendo furada, eu sou teu escravo para sempre. E observe que João é o único discípulo que não passou pelos terrores da morte como os outros passaram. Não foi ele morreu de morte natural, ainda que tenha sido queimado, como é que eu posso dizer? Tenha passado pelo problema do azeite quente, mas ele já não tinha mais medo de morrer, porque ele se banhava no amor de Deus. Eu sou o discípulo que Deus ama. Ele se banhava no amor de Deus, e o amor de Deus fez com que ele não tivesse nenhum medo da morte. Enquanto Pedro tinha medo da morte, Pedro era aquele que iria fundamentar a igreja na revelação. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mas João era aquele que ia fundamentar a igreja dentro do amor de Deus. João não tinha mais medo da morte, porque ele falava, ele me ama. E não foi Jesus que falou, o discípulo amado, foi aquele menino João, o discípulo, que começou a decidir, Jesus é aquele que me ama, eu sou o discípulo que Jesus ama. Quanto aos outros, eu não sei. Mas quanto a mim, ele me ama. E ele entrou num lugar de descanso tão grande, tão maravilhoso, amados, que verdadeiramente o poder do medo da morte não estava mais sobre a vida de João. E é disso que Jesus está falando. Nós precisamos permitir que o Senhor tire todo o medo de morrermos.
E o medo de morrer não é apenas fisicamente, morrer a nossa autoimagem. Ontem estávamos falando a respeito de entrelinhas. Ontem estávamos falando a respeito daquilo que o Senhor fala para nós. Eu tenho um testemunho a respeito do meu esposo, amado. Meu esposo não era muito dado a querer sair, a fazer festa de aniversário, essas coisas. E às vezes era difícil, né? Eu não querer. Mas às vezes tinha coisas que eu não queria ir. Mas como eu estava já acostumada que meu esposo não queria ir nunca em lugar nenhum, o que eu fazia? Se alguém ligava e falava assim, vamos em tal lugar, vai ter que estar isso. Aí eu pegava e falava, eu vou ver com o Alexandre, que é a passividade que eu falei, não é? Não tinha voz nenhuma, porque eu entreguei a minha vontade, livre, espontânea vontade, ainda que pressionada, mas o Senhor nos manda ter domínio sobre a nossa própria vontade, e eu fui entregando a minha vontade para Ele. E aí o que aconteceu? Eu pegava e falava assim, e aí, você vai querer ir? Aí o que ele falava? Não quero ir, que era mais ou menos a manifestação daquilo que ele tinha, não é? De não querer ir em lugar nenhum. Aí eu vinha e falava para a pessoa, sabe como que é, né? O Alexandre não quer ir, mas quem não queria ir era eu. E por que eu usava as costas largas dele? Porque era bom para mim. Eu ficava bem na foto. Ai, a Fátima é boazinha, né? Ai, que Alexandre ruim. Ela vai entrar no céu sem curva, não é assim? Ai, como ela suporta esse homem, meu Deus, que homem ruim. Só que, na verdade, eu estava guardando a minha imagem nas costas dele. Então, você entende o que é uma entrelinhas? Você entende o que é o poder de nós estarmos com o nosso coração tão cheio de motivações malignas, onde Deus precisa tratar conosco e nós pedirmos para Deus, Senhor, me ajuda a parar de ser falsa com o Senhor. Eu estou nas entrelinhas ainda. Eu estou com meu coração ainda envolvido numa fumaça maligna. Eu não estou sendo verdadeira com o Senhor, ainda estou imputando para alguém a culpa. Não é minha culpa. Não é minha culpa. Então, em nome de Jesus, amados, vamos entender isso um pouco melhor. O pastor vai trazer algo aqui para nós. Em nome de Jesus, amém? Essa transferência de colocar na mão de Deus é uma entrelinhas muito forte. E por que ela é uma entrelinhas? Porque a gente não quer ser responsável por aquilo. Verdade. Então, o tamanho da guerra está tão grande e a gente tem tanto medo do resultado, de não obter o resultado e aquilo ficar na nossa conta, que a gente começa a falar isso. Tá na mão de Deus. Coloquei na mão de Deus. Só que é uma entrelinhas em que sentido? A gente está se protegendo. E qual é o problema? Por que uma entrelinhas? Porque ao invés de a gente assumir a responsabilidade daquilo que a gente tem que fazer para com as coisas, a gente tem esse refúgio. Então Deus se torna esse costa larga. Tá na mão de Deus. Coloquei na mão de Deus. Ou seja, quando der certo, já era Deus que ia fazer mesmo, deu tudo certo, beleza, demorou, tudo em ordem. Quando der errado, por falta de busca nossa, de compromisso, de entrega real, de gerar em fé, de se comprometer com aquilo, foi Deus. Então, esse colocar na mão de Deus é muito perigoso, porque ele pode, se você não fizer isso com responsabilidade, no descanso da fé, e de verdade mesmo, colocando na mão de Deus, o que é colocar na mão de Deus? Você tem que ter uma palavra para isso. Então, você vai gerar no mundo espiritual uma palavra que vai ter um respaldo totalmente bíblico, aonde Deus falou com você que essa causa será revertida. Sim. Aí você vai colocar na mão de Deus o quê? Você vai tirar a sua mão de carne, de brigar, de xingar, de querer resolver, às vezes comprando, pagando, crendo que Deus vai fazer essa obra. Isso é colocar na mão de Deus. Sim. Agora, esse negócio que, por preguiça espiritual, por negligência espiritual, por falta de buscar a Deus, por falta de ter revelação no assunto, por falta de ter fé, compromisso, esse negócio assim, tá na mão de Deus, tá, Deus vai ver o que ele faz, isso aí é uma entrelinhas, porque Sim. a hora que a batata assar, nós queremos um responsável. Sim. Então nós estamos, na verdade, nós estamos colocando na mão de Deus no sentido assim, gerei algo em Deus muito forte, eu tenho certeza, e eu vou confiar nele, tá na mão dele, eu confio nele, que ele vai dar certo. Aleluia. Porque eu fiz a minha parte e ele não falha. Aleluia. O problema é que nós não estamos fazendo isso muitas vezes. Nós estamos transferindo uma responsabilidade. E a responsabilidade é tua. Nós acabamos de ver aqui no Salmo 18, ele adestra a tua mão e a minha para a batalha. Mas a responsabilidade de batalhar é nossa. Sim. E a gente fala, Senhor, agora o Senhor vai batalhar.
Tem situações que ele batalhou, falou, fica parado que esse negócio aqui é comigo. Sim. Agora ele falou, não é você que fala, é ele que é Deus, não nós. É. Às vezes nós falamos, eu vou ficar parado aqui, pus na mão de Deus, batalha aí, pai, É. papai. Então ele está falando assim, ó, a hora que for para eu batalhar e for para você ficar, deixa que eu dou a ordem, você senta e eu faço. No Amém. momento agora, eu adestrei a tua mão, vai e batalha. Aleluia. Você colocou na minha mão, então tira a tua. Você Sim. colocou na minha mão, então você tem fé para isso, você tem uma palavra, tem uma revelação, tem uma direção. Não é uma entrelinhas para ter onde jogar a culpa depois do seu fracasso, daquilo que deu errado. E aí colocarmos a culpa nas costas de Deus, de Jesus, falando assim, eu coloquei na mão dele, mas infelizmente, dessa vez não foi da vontade do Senhor, mas eu o amo do mesmo jeito. É. Aí a gente espiritualiza aquele pecado, Sim. passamos uma maquiagem, uma capa bem bonita, embrulhamos para presente e colocamos mais uma frustração na prateleira. É, Deus A tremendo. gente fica olhando depois mais uma lá, um bem embrulhadinho. Frustração número 44. Meu Deus. Então, na verdade, a gente tem que começar a olhar as coisas e falar, Senhor, eu realmente vou parar de transferir responsabilidade. Sim. Eu vou parar de entrar nas entrelinhas. O que é entrelinhas? Para quem não entende, não sei se eu já falei isso. Entrelinhas é algo que você parece que está servindo alguém, parece que você está protegendo alguém, parece que você está fazendo algo para alguma pessoa, mas você está fazendo algo para você mesmo. É. Essa é a entrelinhas. Lá no fundo do negócio, vamos supor, vai ter uma festa na igreja que seria quinta, sexta, sábado, domingo. Mas você precisa da quinta-feira para alguma coisa para sua vida particular. E você é obreiro, você faz parte da reunião, você senta na reunião e começa a argumentar. Gente, não vai ficar muito puxado? É. Será que não vai ser cansativo? Pastor, não vai ser cansativo para o senhor? Pastora, vamos fazer só sexta, sábado, domingo, deixa a quinta. É muita coisa, o evento vai ficar muito comprido. É. Aí quem está ouvindo na reunião fala, nossa, que irmã, que irmão amoroso, está querendo enxugar o evento para dar certo também, mas trazer um descanso. Mas você que é a quinta-feira. É, Deus tremendo. Você está afim daquele dia. E aí você encapa isso, apresenta na reunião, aí você sai com aquilo que você queria, entre linhas. Sim. Parece que você está servindo o corpo, está servindo a igreja, está servindo os pastores, está com cuidado com a vida dos irmãos, mas você está se servindo, porque você quer a quinta-feira. E aí você aplica na tua vida as entrelinhas que você usa aí para que você seja livrado e livrado disso, porque existem desdobramentos, muitos desdobramentos dentro da entrelinhas. Verdade, Deus. Então a gente vai dando aquele embromation para chegar onde a gente quer. Mas a gente não fala assim, pastor, quinta-feira eu tenho um compromisso. Dá para a gente fazer só sexta sábado? Fala, não, irmão, mas não dá para, por causa de uma pessoa, a gente mexer em toda a estrutura do evento. Você já sabe que você vai ouvir isso. Outra entrelinhas. Você já pensa e já sabe o que vai acontecer, então você falou, eu preciso. Que o ministério que eu congregava, que a única coisa que o meu líder assinava embaixo de uma ausência no culto era trabalho. E quando eu não queria ir no culto, sabe o que eu fazia? Eu ligava, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde no açougue. Deus abençoe, irmão, tá tudo bem, fique em paz. Porque era a única coisa que assinava embaixo. O negócio de estar doente, estar morrendo, estar se arrastando, vem pro culto. Sim. Agora, tá trabalhando, tem compromisso? Não tem jeito, então tudo bem, fique em paz. Então eu usava essa fraqueza não, essa ordem da pessoa numa entrelinhas para fazer o que eu queria. Eu não queria ir ao culto. Sim. Então eu ligava, olha como tem uma aparência tudo certinho. Eu era obreiro, diácono. Então eu ligava para o meu líder, não vou no culto, estou trabalhando, vou ter que ficar até tal hora hoje. Tudo dentro do protocolo. Obreiro aprovado. Deus. Tudo jóia. Aos olhos de quem? Deus sabia que eu estava fazendo isso. Mas para o pastor, para a pastora, para o líder, você justificou. Você ficou aprovado, você está tudo bem. Só que ir diante do Senhor. Deus. E aí você vai estar plantando, eu vou estar plantando. Onde eu estava plantando aquela desonra? Deus tremendo. No próprio Deus. Então, essa entrelinhas ela é perigosa. Fuja disso daí, porque ela é um acúmulo de pecado. A gente vai transferindo, vai dando uma maquiada, vai falando uma coisinha. Pode disso daí. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, amados, Adão também, ele teve essa manifestação de transferir a responsabilidade.
Desde o momento em que Deus faz a primeira pergunta, Adão, onde você está? Ele fala, ouvi a tua voz, ouvi os teus passos, eu vi o Senhor se aproximando e eu fugi. Ele tem essa propriedade de procurar transferir a responsabilidade dos seus próprios atos. Então, qual era a entrelinha de Adão aqui? Quando Deus se aproximou e Deus falou para ele, quem te fez saber que estava nu? Aí ele fala o que para Deus? Deus vem trazendo as perguntas para ele. Deus veio ao encontro do homem normalmente, ele procurou Adão e ele questionou Adão. Quem te fez saber que estava nu? Então eu quero fazer agora falar um pouquinho, antes de terminar a entrelinha, eu quero falar um pouquinho a respeito da consciência nossa. Nós precisamos ter uma consciência despertada para o nosso pecado. A palavra de Deus, no livro de Romanos, se eu não me engano, Paulo fala, quer acusando, quer defendendo. Então, a consciência de pecado precisa estar em ordem com a palavra de Deus, na profundidade que é o nosso pecado. A nossa consciência precisa estar limpa diante do Senhor, para trazer a palavra que vai falar para nós, se arrependa, ou a palavra, não, está tudo bem, você não fez isso. Só que, normalmente, o que acontece conosco? A consciência do pecado, ela deve nos levar, amados, a um lugar de equilíbrio, e o equilíbrio é a cruz. O equilíbrio da nossa consciência é a cruz. Então, quando nós entendemos, olha, eu não tive nada a ver com isso, eu estou em ordem, Deus está me aprovando, não está me reprovando, porque na aparência está tudo bem, mas Deus, com a sua palavra, né, que está nos olhando, discernindo o nosso coração e a motivação e o propósito do nosso coração, ele vai falar para nós, não, você procedeu certo. Agora, quando a consciência de pecado nos acusar, nós precisamos rapidamente ir para a consciência da justificação. Muitos de nós paramos no meio do caminho. E às vezes eu falo que a cruz ela tem os dois braços. Então aqui, vamos supor, nós começamos a entender qual é a consciência do pecado, da pecaminosidade nossa. Mas quando encontramos a cruz do Calvário, nós encontramos um dos braços de Jesus. Ele fala, vá até o outro. Não pare no meio do caminho. Não fique estagnado no seu próprio pecado, na sua condenação. Eu tenho a absolvição lá do outro lado da cruz. Eu religo você aos irmãos contra os quais você pecou. E eu religo você novamente a mim, que estou no céu e que recebi o teu pecado. Não pare no meio da cruz. Não fique preocupado daquilo que você fez, achando que não tem mais solução. Jesus recebeu todos os pecados, todas as transgressões, todas as iniquidades. E ele vai vir até nós e vai falar, você está justificado. Então nós precisamos sair de debaixo do espírito da acusação e da condenação. Agora, para sairmos de debaixo desse espírito, nós precisamos entender que Deus é bom. Novamente. Adão foi tocado por aquilo que Deus é mau, Deus mente. Deus não pode ser esse pai que ele está falando que ele é. Ele vem na viração do dia só para me passar a capa. Ele sim faz entrelinhas comigo. Ele está me enganando de alguma maneira. E enquanto nós tivermos esta manifestação de dúvida de quem é Deus na nossa vida, que ele não é o nosso pai, nós pararemos sempre debaixo da condenação, debaixo da acusação ou debaixo da autossuficiência. Sabe por quê, amado? Se Deus não é por mim, eu vou me virar. Eu vou fazer alguma coisa para me proteger. Eu vou me guardar daquilo que são as manifestações que vêm para me machucar de novo. Eu não vou ser machucada. Ou, então, o que eu faço? Ou eu me revisto de uma casca, que nem era a vida do meu esposo, uma casca de grosseria, de brutalidade, para rechaçar todo aquele que quisesse entrar no coração dele para ter relacionamento. Então, ele tinha um caráter abortivo. Se alguém já estava começando a entrar no coração dele, falava, é melhor eu cortar. Então, ele fazia alguma coisa para cortar o relacionamento, para não precisar se defender daquele sentimento de amor que poderia tocar o coração dele. Então, ele ia fazer o tempo todo relacionamentos abortivos, não é? Às vezes não criamos raízes com relacionamento, não nos entregamos às pessoas, porque temos muito medo de nos envolver com elas. Por quê? E se elas me machucarem de novo? Então, temos aqueles relacionamentos superficiais, cheios de barreiras, não é? Porque estamos na autossuficiência, eu cuido de mim, e Deus está falando, se você tiver a visão certa de quem eu sou, eu posso cuidar de você. E ainda que você seja ferido, eu posso proteger você das feridas, no sentido de curar as suas feridas. Às vezes, amados, o ataque vem. Deus, às vezes, não vai nos livrar do ataque, mas ele vai nos livrar no meio do ataque, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi com Daniel na cova dos leões. Ele não isentou os meninos de passar pela prova, mas ele veio sobre eles no meio da prova. Então, Deus cuida de nós. O problema é que nós não estamos dispostos a sofrer machucaduras de novo, porque não conhecemos o Deus que cura, o Deus que sara.
O Deus que trabalha a nosso favor e depois ele vai usar as feridas para curar outras pessoas. Agora, o pastor Alexandre vai falar em nome de Jesus. Esse negócio do relacionamento, o que acontece? Eu tinha relacionamento, mas com quem eu queria. É, Então, o que acontece? Quando você está preso, você se relaciona com aquele que te dá prazer de alguma forma. sim, Porque o que eu queria alguém que falasse a minha língua, que pensasse igual eu penso, que ficasse de boa. Eu não queria relacionamento para me dar trabalho. Eu não queria relacionamento que eu tinha que renunciar a algumas coisas. Eu não queria relacionamento. Então, assim, sair um pouquinho do meu padrão, eu cortava. Porque os relacionamentos têm que ser do meu molde, do meu jeito. Aí eu me relaciono. Então, na verdade, o que acontece? Quando a gente é liberto, que a gente consegue enxergar isso com profundidade, que o relacionamento fica aberto. sim, Tem gente que de repente você vai se relacionar, que você não tem aquela afinidade, fala, nossa, mas a gente vai se relacionar. E é justamente nesse ponto que é o problema. Porque se relacionar com quem dá tudo certo, quem fala a tua língua, quem tem uma chance muito mínima de dar problema, de trazer dificuldade, é fácil. Isso aí é como a Bíblia fala de amar. Amar quem te ama, fácil. fácil de fazer. Agora, amar quem te persegue, quem te odeia, quem te calumnia, aí que é o problema. Então, se relacionar com quem dá tudo certo, se relacionar com quem fala o que você quer ouvir, com quem não fala o que você não quer ouvir, com quem vai com você para lá e para cá, isso aí, irmão, moleza, que é o que eu fazia. Sim. Então eu escolhi, eu falei, bom, esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero, esse aqui não entra na minha casa, esse aqui não entra na casa dele, esse aqui eu não vou para lá, não vou para cá. Então eu fazia tudo isso e acabou. Então eu tinha o meu mundo de relacionamento. Sim, Na verdade, eu me relacionava comigo mesmo. sim, Não me relacionava com as pessoas. Era um relacionamento com a minha própria vida. é, Então eu escolhia porque, bom, se for igual a mim, se me der prazer, se gerar alguma coisa, se bater, eu me relaciono comigo. Vai dar trabalho? Deixa quieto isso aí. Se relaciona com a Fátima. A Fátima gosta de ter trabalho, eu não gosto de ter trabalho. Entendeu? Então é assim que funcionava. E aí, nessa parte da entrelinhas, uma outra coisa que é um pouquinho diferente, mas é assim. A pessoa às vezes até se vangloria disso, assim. Ah, eu consigo pegar o lance antes. Eu sondo e eu já venho com o negócio pronto. meu Isso Deus, é totalmente diabólico. sim, Por quê? Porque a gente faz uma pergunta ou a gente envolve a pessoa num assunto que, na verdade, não é nada daquilo que você quer conversar. Então, você quer pedir um dinheiro emprestado para alguém e você conversa, sonda como é que está a vida dele, a vida dela, para que depois, quando você pedir o dinheiro emprestado, se ela falar para você assim, ah, mas eu não tenho, fala, nossa, mas eu conversei com você ontem, é, você falou que estava com as contas em ordem, tinha um dinheiro guardado lá, eu vou te pagar um juro maior que o da poupança. Então, você mentiu para mim. é, Entendeu? Você está conversando para você o assunto. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, está interessada em mim, está querendo cuidar de mim. Tá nada. meu Ela Deus, está querendo sondar. E irmão, domingo, você tá de boa de manhã? O que você vai fazer? Ah, não, domingo eu tô de boa. Aí você chama ele para te ajudar com alguma coisa. E aí, se ele fala que ele vai falar, ah, mas você falou domingo que você estava de boa? Então você, na verdade, está querendo, né? Uma certa hora da noite, eu pergunto para minha esposa, você tá bem, amor? Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Tô bem. A hora que deita, se ela, sem saída, se ela pipocar na missão, fala, mas você estava bem? Há meia hora atrás, o que aconteceu? Então, eu estava fazendo uma pergunta para já ter como dar o bote nela depois. sim, Então, esse tipo de coisa, a gente se sente muito esperto, muito astuto. é, Mas é uma astúcia do inferno, sim, porque isentou a verdade, tem uma pitadinha de mentira. Ai, pastor, mas mentira é mentira. O pai da mentira é o diabo, nós somos a mãe. Acabou. Não tem como ficar falando, não tem mais ou menos. Foi com subterfúgio, foi com entrelinhas, foi para pesquisar o terreno para ver como é que tá. Tá usando de ardil? Capeta na área. meu Deus, Ponto final. Não, mas eu preciso saber, né? Capeta na área. Ponto final. Eu preciso entender capeta na área, ponto final. Você não tem que entender, não tem que saber nada. Verdade. É conversar. Então não adianta a gente ficar escondendo, querendo dar aquela tergiversada, querendo dar aquele. Não tem saída.
Então, entre linhas, às vezes negócio de pesquisar para o futuro, para ver o que você quer, fazer aquele negócio, são desdobramentos e estilhaços da mentira. Sim. Estamos mentindo do mesmo jeito. É uma mentira mais camuflada, mais escondidinha, mas é mentira. Então, que o Senhor nos liberte totalmente dessas coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, amado, deixa eu só pegar um pedacinho aqui que ele falou. Quando ele fala de se relacionar com pessoas que fossem parecidas com ele estava fazendo o quê, amado? Ele estava tendo um homossexualismo emocional, um homossexualismo espiritual. Ah, então quer dizer que a homossexualidade não acontece só no sentido físico? Não, amados. Se estamos dentro da igreja, só queremos conviver com pessoas que são parecidas conosco, veja, homossexualidade, homo igual, hétero, diferentes, variáveis. Então, o que que nós temos aí? Eu quero me relacionar com pessoas que só sejam parecidas comigo, homo, iguais. Então, nós estaremos com um problema de homoafetividade. Então, às vezes, você vai fazer uma oração, uma intercessão para a igreja, para uma pessoa, e você, pelo Espírito de Deus, vem aquela manifestação de que está havendo algo de homossexualidade ali no meio. Você fala, meu Deus, essa pessoa está envolvida nessa prática. Não, não é a prática sexual em si, o corpo com outro corpo, mas é uma alma com outra alma. É um espírito com outro espírito. Não aceita os diferentes. Não aceito aqueles que vêm para trazer algo que é diferente do que eu penso. E nós esquecemos que somos um corpo inteiro: olho, mãos, pés, cabeça, que é o Cristo, né? Os ouvidos, cada um com uma função, e cada um vai ver algo diferente. O apóstolo, logo que eu conheci, ele trouxe lá, ele falou, irmãos, eu vou ver demônio em toda a escritura, porque esse é o meu ministério. Agora, o pastor vai ver amor em toda a escritura. Um evangelista vai ver o arrebanhar das ovelhas para trazer para dentro da igreja em toda a escritura. O profeta vai ter outro tipo de manifestação. Ele vai ver no reino do Espírito para puxar para a terra. E o mestre ele vai ver ensino em toda a escritura. Ele vai falar o que estava ensinado aqui. Então, cada um de nós, vamos colocar assim os 5 ministérios principais, não é? Que o Senhor vai querer usar a nossa vida de maneiras diferentes. Mas às vezes a nossa igreja e nós mesmos estamos debaixo dessa perversidade espiritual, dentro de uma sensualidade que o Senhor condena. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas diferentes. Aqui na nossa vida, o que acontecia conosco? Por sermos muito diferentes, havia uma manifestação do adversário colocar uma cunha no nosso meio até nos afastar, afastar, afastar. E agora, o que eu preciso entender? O meu esposo é uma pessoa com características muito próprias, e glória a Deus pela vida dele. E eu também sou uma pessoa com características próprias. E que Deus quer fazer? Ele quer pegar a autenticidade do meu esposo e a minha autenticidade e unir para que nós possamos atingir o nível máximo de pessoas, porque cada um de nós vamos fazer uma parte e juntos somos completos. Nosso apóstolo fala que a aliança que há entre ele e o apóstolo José, que é a sua cobertura, é uma aliança poderosa. Por quê? Porque um atinge uma coisa, a outra atinge outra. Então, caminham em aliança. Agora, nós, às vezes, queremos, debaixo da nossa autossuficiência, que era o que estávamos falando, nós queremos trazer as barreiras, para quem vai entrar no nosso círculo de amizade. Não permitimos Deus colocar uma pessoa diferente no nosso círculo de amizade, porque excluímos. Ah, essa não fala a minha língua. Não, essa não dá, vamos tirar fora. Então, amados, hoje nós vamos encerrar com isso. Comece a orar e falar, Senhor, onde estão as minhas entrelinhas? Onde estão eu continuar na árvore do bem? Só que, na verdade, é a árvore da desobediência, é a árvore da morte, é a árvore da independência. Ah, isso é bom, isso é bem, mas está morto para o Senhor. Eu quero comer da árvore da vida. E ainda que o resultado, às vezes, é o término de uma aliança, às vezes o resultado vai ser acabar alguma coisa na sua vida, uma porta que Deus vai fechar, que você mesmo abriu, mas veio da fonte errada, veio da fonte da desobediência. Pode acontecer isso na sua vida. Deus pode vir e passar o machado pela raiz, porque às vezes você se aliançou debaixo desse tipo de influência, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se nós vamos até ele e falamos a respeito daquilo que Jesus está fazendo, a respeito daquilo que Deus quer para a nossa vida, do propósito eterno de Deus para a nossa vida, ele pode começar a cortar algumas coisas da sua vida e da minha vida. Porque está pautado, às vezes, na homossexualidade, porque só queremos os iguais.
Só queremos aquele que não nos confrontam. Só queremos aquele que não vai trazer nenhuma lixa para a minha vida, como é meu esposo. Meu esposo, ele me lixa, amados. Só que aquele sentimento de inimizade, aquela manifestação de inimizade não está mais na nossa vida. E hoje aprendemos um ter respeito pelo outro, que não havia. Ele respeita a minha jurisdição e eu respeito a dele. Que livro? Eu falei livro. Eu falei algum livro? Eu falei nome de livro. Ah, o poder latente da alma. Ah, o poder latente da alma é do Watchman Nee. Amém? É provável eu tenha o PDF aqui. Se alguém quiser, talvez eu possa enviar. Eu vou ver se eu tenho direitinho. Amém? Se eu tiver, até posto no grupo. Então, amados, em nome de Jesus, nós precisamos entender que a nossa alma não pode produzir nada. A nossa vida, ela precisa trabalhar a favor da árvore da vida, amados. E deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, gaste tempo hoje. Gaste tempo hoje, em nome de Jesus. Quando chegar amanhã, quando formos ministrarmos aqui as outras coisas, a respeito do que Deus quer, da tua consciência e da minha, Ele não quer mais que andemos em manifestação de condenação. E esse tipo de posicionamento das entrelinhas nos mantém da condenação. E não sabemos nem de onde vem a condenação, porque estamos pautados numa atitude contrária à atitude de Deus. Aí nós falamos, você viu, deu resultado. Eu perguntei assim, usei das entrelinhas e deu resultado. E Deus está falando, mas esse resultado não vem de mim. Esse veio da tua carne articulosa, que nem eu ouvi esses dias o meu irmão falando. Eu gostei do termo. Afrontosa, articulosa. Eu achei legal, não é? Vem da nossa carne articulosa. Ela vai e faz aquelas manobras ali de serpente, amados, verdadeiramente serpente. E Deus está falando para nós: vamos sair desse lugar. Use da verdade. Deixa eu limpar o teu coração. Deixa eu tirar você desse nicho de homossexualidade. Deixa eu tirar você desse lugar onde só aquilo que te agrada. Porque, na verdade, amados, eu escrevi aqui do lugar. Sabe qual é a idolatria verdadeira que Deus vai falar para nós? Sabe quem é o nosso ídolo? Nós mesmos. Porque todo ídolo que a gente levanta, ele serve a nós mesmos. Nós é que estamos assentados no trono do comando da nossa vida, porque aí falamos, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse não quero, esse me faz bem, esse não me faz, então eu quero, sai, sai, sai. Todo dia tem essa aula, todos os dias, Maria José, até sexta-feira, de segunda a sexta. Então, queridos, é isso que Deus está falando, saia desse lugar de idolatria a você mesmo. Você não é Deus. Difícil ouvir isso, amados. Eu precisei ouvir isso. Você não é Deus, filha. Você precisa deixar espaço para eu trabalhar. Você precisa me dar o trono do teu coração. Você se coloca como autossuficiente. Você é passiva. Você quer preservar a sua própria imagem. Você usa de entrelinhas. Você coloca muitas coisas nas costas do seu marido. Você não assume. Porque eu não queria assumir. Eu não quero ir na festa hoje. Porque eu queria sair bem na foto. Eu estava preservando a minha própria imagem. Tudo era o Alexandre, porque havia muita coisa dentro de mim mal resolvida. Amado, eu estava conversando com uma moça qual precisava de ouvir um pouco mais profundamente o meu testemunho. Eu entreguei tanto a minha vontade à vida do meu esposo, que teve um dia eu estava fazendo artesanato aqui, que eu gosto de coisa de artesanato, e eu estava fabricando e eu precisava de verniz. E naquela época eu e meu esposo estava muito ruim, muito ruim. E aí o que aconteceu? Eu falei para ele, eu precisava de verniz. Ele falou, vai lá comprar. Só que eu não sabia comprar verniz. Não porque eu não tivesse entendimento de chegar na prateleira e pegar um verniz e levar para o caixa, não é isso. Eu não sabia escolher qual eu queria. Eu não sabia decidir entre uma cor. Eu não sabia entender qual que era melhor, no sentido de, qual que vai ficar mais bonito? Eu não conseguia raciocinar para poder pegar aquele que era melhor. Sabe por quê? Entreguei minhas faculdades de decisão ao meu esposo, ao ídolo que estava sentado no meu coração. Era seu esposo? Não, era eu mesma, porque eu queria sempre ter decisões que agradassem ao meu esposo, para que ele de alguma maneira não me machucasse. Então eu estava preservando a mim mesma. Da onde vem a sua autossuficiência? Por que você está sendo autossuficiente? Porque você se assenta no trono do teu coração. E você é o ídolo de você mesma. Mas é muito duro de ouvir isso, pastora. Mas foi o que me libertou. E está me libertando até agora. É necessário termos amor à verdade, aceitarmos o amor da verdade, porque a verdade liberta.
Então, quando nos assentamos no lugar de exaltação, o Senhor fala: eu preciso destruir você diante dos teus próprios olhos, para que você entenda que eu sou Deus e eu quero o trono do teu coração, porque eu te comprei. Não porque eu te comprei, porque eu sou um proprietário cruel, mas porque eu te comprei para dar o melhor de mim para você. E você está me impedindo de dar o melhor de mim para você. Você está me impedindo de exercer o meu amor por você. Por causa da arrogância do teu coração. Você está me impedindo de derramar o melhor de quem você é na sua própria vida. Porque eu vou te libertar disso. Eu sou o Senhor que te sara. Quer fazer guerra? Faça paz comigo primeiro. Quer fazer guerra? Deixa eu entrar no trono do teu coração e eu começar a dar comando. E aí eu vou falar para você: isso tira, isso tira, isso tira, porque isso é pecaminoso. E a palavra de Deus diz que o pecado faz mal à nossa própria alma. Então estamos com a nossa alma às vezes cheia de males, porque estamos cheios de pecado. E queremos resolver a solução, queremos resolver o marido, o filho. Aí Deus fala que nem ele falou para Joyce Meyer: Joyce, você é seu problema. Não é o David o seu problema. Diz que Deus falou para ela: Joyce, David não é o seu problema. É outra pessoa que era o seu problema. Ela pegou, disse que olhou para trás e falou assim: quem, Senhor? Quem, Senhor? Foi até engraçado o jeitinho dela, porque ela às vezes é engraçadinha. Quem, Senhor, é o problema? Ele falou: você. Porque queremos resolver a todos, menos os ídolos do nosso coração. Menos aqueles que gerenciam as nossas emoções. Menos aquilo que vem sobre nós e fala: se proteja, corre, corre, corre. Não vai para esse lugar, você vai passar medo, você vai passar ferida, você vai passar dores. E o nosso Deus vai ficando para trás. E ele falou: oh, filha, eu ainda tenho poder. O meu sangue ainda fala. Eu ainda tenho poder de cura. Eu ainda sei o que é melhor para você. Eu ainda te protejo. E se alguma ferida chegar até você, é porque eu tenho propósito na tua ferida. Você não está na mão de Satanás, você está na minha mão. Bem, amados, vamos pedir uma mudança de mentalidade profunda do nosso entendimento de Deus. Queremos ser libertadores, mas se formos libertadores ou intercessores, se entrarmos no casados, não casados, sem essa autoridade de sabermos quem Deus é e quem somos, nós vamos apanhar muito. E Deus quer que nós entremos nesses lugares para resolver circunstâncias. E para isso precisamos estar resolvidos por dentro. Quem eu sou? Eu estou ouvindo os teus passos, Senhor. Eu estou ouvindo a tua voz no jardim. Pode chegar. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Entendem como muda? Porque eu confio que o Senhor vai me trazer uma coisa boa. O Senhor não está com nada para me ferir novamente. O Senhor não está com nada nas mãos para me surpreender para o mal. Isso quem colocou dentro de mim foi Satanás, seus demônios, então eu não quero mais acreditar nele. O Senhor é um bom Deus. E eu serei uma pessoa excelente na tua presença, porque o Senhor vai derramar o espírito de excelência dentro de mim. E eu serei completo, completa. Amém, queridos? Vamos ficar com essa palavra. Amanhã voltamos, em nome de Falando. Jesus. Amém. Meu esposo vai falar, vai orar também. Então, essa parte a gente passa muita vergonha. É, meu Deus. Porque o que acontece? Às vezes, com filho, com esposa, com ovelha, com amigo, você fala: Ih, quando você foi plantar o milho, eu já tinha comido a polenta faz tempo. E ela fala: Matheus, ih, Matheus, essa historinha sua aí, meu filho, né? Essa historinha sua aí, quando você foi plantar o milho, filho, pai já comeu a polenta faz tempo. É, E depois a gente passa vergonha, porque aí você vai ver, a pessoa te prova que não é nada daquilo. meu Deus, é verdade. E aí a gente entra no quê? Naquela parte do. A gente julgou. E o que é julgar para mim? O que eu entendo de julgamento quando Deus está falando? Não é que ele vai nos deixar incapacitados de fazer uma leitura do que está acontecendo na vida de alguém, de algum lugar, de alguma pessoa. O que Deus está falando? Não julga. O não julgar é dar a sentença. O que você não pode fazer, o que não está na nossa alçada é dar uma sentença sobre o assunto. É, Então, eu olho aquilo lá, eu entendi o que está acontecendo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que orar, vou ter que interceder para que o Senhor traga o julgamento, para que Deus dê a sentença. Essa não é minha jurisdição. E nós ultrapassamos, então, vai falar assim: na medida que você julgar, da forma que você sentenciar os outros, você vai ser sentenciado. E na medida que você medir os outros, você vai ser medido, porque você ultrapassou uma jurisdição e você trouxe sobre você uma legalidade que você se colocou na mão do adversário. Agora você vai ser sentenciado também. sim, No mesmo jeito que você fez com o irmão, com a irmã, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, vai vir sobre a sua vida. sim. Por quê? Porque nós pegamos isso, nós sabemos tudo, já tô com a pamonha aqui comendo. É, meu Cara, você Deus. está enganado. E agora você
julgou a pessoa, você sentenciou a pessoa, você mediu a pessoa e agora você se fez aquela lambança tremenda. Então a gente passa vergonha. Porque Sim, depois a pessoa te prova que não era aquilo, aí o Mateuzinho fala, pai, ó, o que aconteceu foi isso aqui, cara. sim, Aí você fica com aquela carona larga, né? sim. Por quê? Precipitação, fala sem pensar, tem sempre razão, tá sempre certo. Meu O Deus. que a gente vê é sempre o máximo, nada fica escondido para nós. É, Na verdade, é uma manifestação de Satanás na nossa vida quando, que nos coloca a achar que nós somos Deus. é verdade, Jesus. Esses dias um amigo nosso falou que estava conversando com o pai dele faz um tempo atrás, e o pai dele falou assim para ele, falou assim, pai, porque a gente erra, ele falou assim, eu não erro. Ele falou assim, tá bom, Jesus, não sabia que o senhor tinha chegado aqui, calma. Então o pai dele falou, eu não erro. E às vezes nós estamos nesse nível de arrogância, de soberba, de orgulho. Não, o que eu estou vendo é o perfeito, eu não erro, eu sei de tudo e acabou. E nós erramos e erramos muito. Verdade, Deus. Fazemos leitura equivocada demais. Direto. Temos muitos problemas a serem resolvidos. Então, para de julgar, para aqueles negócios que você já comeu a polenta, a pamonha, que você quiser comer. Fica na benção, irmão. Fica na benção, porque nós somos muito ruinzinhos, muito fraquinhos. Quanto Meu mais a gente ficar desarmado, descansado, confiando em Deus, mais revelação a gente vai ter. Aí sim vai começar a vir a revelação. Aí você vai começar a entender o que Deus está entendendo. Quanto mais a gente descansa em Deus e se desarma das nossas leituras adâmicas, naturais e diabólicas, mais Deus vai ter prazer em te revelar as coisas. Aleluia. Mais Deus vai ter prazer em nos mostrar as coisas, porque ele tem prazer em mostrar, porque Ele sabe que nós vamos usar para uma coisa boa. Nós vamos pegar para interceder, para orar, para trazer um conselho da parte de Deus, para dar um abraço, É, para falar, Jesus. te entendo, estou com você nessa caminhada. Não vamos usar mais aquela informação para estar julgando, acusando, matando os irmãos, descobrindo mais ainda a nudez, Sim. explorando a nudez, expondo, falando para todo mundo a nudez. Então Deus vai te revelar a nudez muitas vezes da pessoa, quando Ele tem certeza que você vai cobrir a nudez, É, Deus. que você vai auxiliar a pessoa naquele momento, que ela vai falar assim, cara, você tá desse jeito, vem aqui, me dá um abraço. É, Deus. Deixa eu te dar um abraço, vamos conversar, o que está acontecendo? Então eu tenho interesse por aquilo. Vai perder a importância para mim e para você provar que estamos certos. Verdade. Isso aí vai acabar na nossa vida. Se nós entrarmos em Jesus de verdade, está certo ou está errado, não importa mais. O que importa agora é fazer a obra, é auxiliar, é ficar em paz, é deixar os irmãos em paz, a gente em paz e tocar a vida, sem julgamento, sem entrelinha, sem acusação, sem sentenciar ninguém, Aleluia. sem explorar a nudez de ninguém, sem ter lucro com a nudez dos outros. Sim. Às vezes nós queremos ter lucro com a nudez do irmão. Meu Deus. Às vezes o irmão vem e expõe um problema para você. Fala, cara, eu comprei esses tempos atrás Deus me falou isso nessa vez, porque assim, um rapaz comprou um produto e se decepcionou muito com o produto. Mas era um bom produto, ele não estava sabendo utilizar. E vamos supor que ele pagou R$ 1.500 no produto. Aí ele foi conversar com o irmão, que é irmão mesmo dele de sangue, e falou assim: ah, eu paguei R$ 1.500, mas não está funcionando do jeito que eu queria. Eu vendo esse negócio por R$ 200. Aí o irmão dele falou assim: ah, eu compro por 200. Entendeu? Então vem uma fraqueza da pessoa na sua mão, vem um momento que ela está decepcionada com alguma coisa e você abraça aquilo. Ah, não aguento mais. Eu vou deixar o diaconato. E você é o próximo da fila. Você fala, ah, irmão, é melhor parar mesmo, Meu porque Deus. é difícil, né? Mas você está de olho na vaga dele. Meu Deus. E o que Deus está esperando? Abraça esse diácono, ainda que você esteja esperando a sua vez. Fala, irmão, não para não, cara. Eu tô esperando isso, eu tô orando por isso. Você já está lá, fica lá. Eu sei que é guerra, eu sei que é difícil, mas fica firme. Vamos orar aqui, vamos abrir um jejum, vamos. O que está doendo? É, Deus. Mas a gente pega a fraqueza do irmão e fala, não, eu compro. É, meu Deus. Vende para mim, então, duzentão? Daí. Meu Deus. E o irmão já está arrebentado, aí você queria, porque você aproveitou, abusou da nudez do irmão. Abusou daquela fraqueza, daquele momento onde ele está nervoso e ele fala um monte de besteira, e às vezes, aí ao invés de a gente trazer ele para o centro de novo, a gente dá aquela paulada final, aquele tal de acabar de jogar lá para baixo do precipício lá.
porque a pessoa está desse jeito aí, ó, frágil, e você e eu aproveitamos da fragilidade da pessoa para acabar de matar no ninho. Meu Então Deus. toma muito cuidado com isso. Então Deus quer nos levar, nós estamos muito distantes daquilo que é o Evangelho, daquilo que é o amor de Deus, daquilo que realmente Jesus faria. Você consegue imaginar Jesus, eu falando para ele, "Ah, eu tive um prejuízo aqui, eu estou desanimado com esse produto, e eu venderia por um décimo do valor. Você consegue imaginar Jesus falando, eu compro. É, Dá aqui a sua dor, eu vou ter lucro com isso. Chegou a meu minha Deus, vez. meu Deus, meu Não Deus, dá. Fala, não, filho, pera aí. meu Deus. Isso aí vai funcionar. Ou então eu vou te ajudar a vender, mas vamos vender por um preço justo. É, Deus. Você vai perder, mas vai perder menos. Vou te auxiliar nisso daí. Então tem um livro que o que Jesus faria. É, Então você acha que Jesus faria isso? Você acha que Jesus compraria isso no momento e abusaria dessa nudez? Ou ele vai sempre querer cobrir? Então a gente tem que aprender muito, tem que caminhar muito, tem que se humilhar muito, tem que se arrepender muito. Para com esse negócio aí que você já sabe tudo, já descobre tudo, você tem toda a estratégia, você é o bichão, você não é nada, você é uma porcaria, eu sou uma porcaria, nós não somos nada, irmão. Nada, 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 nada. Em nome de Jesus, esquece isso aí. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos por essa aula, por esse dia. Pai, tenha oh, misericórdia de nós, Senhor. como somos ruins, como Verdade. somos maus, como temos essa natureza, essa iniquidade Meu Deus. agindo nas nossas vidas, Pai. E queremos nos arrogar isso como algo que vem da parte do Senhor, Meu misericórdia Deus. das nossas vidas. Sim, Pai. Tira de nós o julgamento, o apontar de dedo, o falar injurioso. Tira, Pai. Tira de nós as entrelinhas, as capas de humildade, Tira, o Senhor. sepulcro caiado, a Tira. maquiagem. Tira, Pai. Pai, nos leva à realidade de quem somos, porque Por nós favor. estamos numa escola Começar de dizendo novo. que somos viúvos de esposa viva, É, Deus. ou ao contrário, temos esposa, mas não temos. Mas na Meu verdade, Deus. o que temos plantado para isso? Meu Na Deus. verdade, qual é a nossa parte nessa história? Olhamos para nossa esposa e queremos transferir todas as culpas para ela. É verdade, As Deus. irmãs olham para o esposo e querem transferir todas as culpas para o esposo. Sim. Pai, mas primeiro, se nós não sararmos, se não acertarmos as nossas vidas, continuaremos sendo viúvos de esposa viva. Sim. Continuaremos sendo esposos sem esposa, casados não casados, Meu Deus. porque nós não temos nem a disposição de nos tratar, só queremos o conserto do outro, Sim. só queremos que o outro mude. Parece que o problema está tudo lá. É, Deus, Se querido. acertar lá, está tudo bem. E nós temos aprendido que não é assim. Verdade, Deus. Então, faça com que nós acertemos a nossa parte, cuidemos da nossa vida, acertemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas independências do Senhor, para depois termos autoridade de pleitearmos algo na vida do nosso cônjuge, Pai. Sim, Em papai. nome de Jesus, nos ajuda, nos cobre com teu sangue, nos dá um dia de livramento, de vitória, de entendimento, de Sim. dependência, de relacionamento, de graça, de ousadia, de intrepidez, de arrependimento, Sim, de pai. entrega verdadeira na tua presença daquilo que nós precisamos. Sim, meu Guarda Deus. cada família, cada casa, cada ministério, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos realmente avançar, ó Pai, de acordo com o teu nome, com o teu sangue, aquilo que está na tua palavra. Sim, meu Deus. Tira-nos das manifestações da nossa palavra Meu Deus. e nos coloca na manifestação da tua palavra. Em nome de Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Querendo Deus Deus. abençoe, fica na paz, até amanhã, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom.